Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Eu sou o Pedro e esta semana estive à conversa com o Ricardo Pinhão. Antes de mais, o Ricardo é um amigo. Nascemos com apenas 2 dias de diferença. Eu primeiro, por isso bastante mais maduro, claro. O Ricardo faz parte da equipa da Life Training há muitos anos. Eu conheci-o em 2011, quando ele veio fazer um curso de programação neurolinguística que eu facilitei, e desde essa altura temos partilhado imensos projetos profissionais e também algumas aventuras desportivas. O Ricardo está cá hoje no podcast especialmente para falar da sua dimensão como instrutor do célebre, do famoso método Wim Hof, o método que tem levado tanta gente para dentro de uma banheira de gelo, tem levado tanta gente a experimentar protocolos de respiração bem interessantes e desafiantes que nos podem permitir entrar em contacto com o nosso corpo e com os nossos recursos de uma forma que para mim tem sido muito transformadora. Tu já me ouviste falar sobre o método Wim Hof aqui no podcast várias vezes, inclusivamente em 2020, depois de eu ter estado na Polónia a fazer um retiro com o próprio Wim Hof, gravei um episódio a falar bastante sobre essa experiência e ao longo desta conversa com o Ricardo, que é instrutor oficial, vamos aprender mais sobre este método e acredito que a conversa se tornou extremamente interessante do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, que é o prisma que sempre nos interessa aqui no podcast. O Ricardo é coach, trabalha com atletas, trabalha com empresários, tem uma empresa de consultoria onde tem ao longo dos anos ajudado muitas empresas a terem mais sucesso. Tem um projeto muito interessante na área da parentalidade que se chama o Homem Pai, onde convida homens, pais a repensarem a parentalidade e é sobretudo um grande apaixonado por desenvolvimento pessoal e por ajudar pessoas a criarem conforto no desconforto, que é assim uma grande linha orientadora do trabalho que ele faz com este método Wim Hof e por isso, sem mais demoras, deixo-vos nesta conversa e entre mim e o Ricardo Pinhão. Ricardo, muito bem-vindo ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Na realidade é a segunda vez que tu vês ao podcast, já cá estiveste uma vez há muito tempo à conversa comigo e com o Pedro Martins sobre parentalidade, o papel do pai homem na parentalidade na altura, mas hoje vamos falar de uma coisa bem diferente. Vamos falar, espero eu, aqui da tua ligação ao método Wim Hof. Vamos falar sobre exposição ao frio, vamos falar sobre respiração, sobre consciência corporal, vamos falar sobre desenvolvimento pessoal, no fundo. Boa, Okay? Bem-vindo. Obrigado, Pedro. Obrigado. É uma Olha, honra. Eu fico muito feliz de estar aqui a participar mais uma vez neste teu belo projeto, que já leva uns bons anos, não é? sim. Já leva uns bons anos, sim. O podcast já está no... Estamos quase a completar o 5º ano de existência do podcast. É incrível. Já estamos quase no episódio 300. É incrível lembrar como tudo isto começou. E aí, tu lembras-te mais ou menos de quando começou, porque como nós trabalhamos juntos e fazemos muitas coisas juntos profissionalmente, mas também temos tido algumas aventuras desportivas juntas, incluindo quase juntos, quase a par, uma que foi muito importante aqui para a conversa que nós vamos ter hoje, que eu gostava de começar por te perguntar como é que tu te meteste nisto de ser instrutor oficial do método Wim Hof. Essa pergunta começou, curiosamente, com a prática de um dos pilares que uma pessoa, que me é muito, muito querida e meu amigo, me apresentou, que foste tu, num Master de Programação Neurolinguística, no Carvoeiro, no Algarve, na altura em que era no Carvoeiro, e tu chegaste à minha beira e disseste-me, olha, Ricardo, há aqui umas respirações que eu tenho estado a investigar um pouco, que parece que criam aqui algumas mudanças em nós, do ponto de vista de energia, do ponto de vista de humor, de equilíbrio, de equilíbrio, essencialmente. E disseste-me, olha, vamos fazer estas respirações, tu disseste-me as respirações, disseste, vamos fazê-las durante uma semana. Durante esta semana não podemos falar sobre as respirações, só podemos falar sobre as respirações no final da semana para falarmos sobre quais tinham sido as mudanças.
E nessa altura eu notei algumas mudanças em mim, mais equilíbrio, mais energia, um estado diferente que eu não sequer sabia muito bem descrever qual é que era. Sentia que havia uma energia diferente, estava com uma energia diferente. E claro, porque nós estávamos ali também num ambiente diferente, não é? E portanto a minha perspectiva foi, ok, isto tem alguma influência, mas também eu estou aqui a expor-me a um ambiente também é diferente e portanto há aqui um mix de feelings, é muita coisa a acontecer. E decidi continuar com as respirações. E percebi que não tinha sido por causa de estar naquele ambiente, tinha sido mesmo porque as respirações, também fui investigando um pouco mais, percebendo um bocadinho mais sobre o que é que acontece dentro de nós que faz depois com que nós nos sintamos bem, o que é que acontece que faz com que nós estejamos mais equilibrados, se calhar lidemos melhor com o stress e tudo mais. E a partir daí fui investigando, fui percebendo que esse é um dos pilares do método Wim Hof, que existe um segundo pilar que é o frio, comecei a tomar dos frios, e depois, assim, encurtando aqui a história, depois decidi ir à Polónia, mais ou menos na mesma altura, falhámos por uma semana, não é? Fui lá à Polónia uma semana, numa expedição, e aí, pá, a transformação foi mesmo muito grande. Porque eu notei muita transformação em mim, nos meus projetos, muita transformação quase nas minhas intenções, sabes? Parece que clarificou muita coisa, ultrapassei muitas dúvidas que tinha e de repente o equilíbrio físico, o equilíbrio mental possibilitou-me depois também um equilíbrio emocional para depois avançar com uma série de áreas. Comecei a falar mais em público, comecei a escrever, comecei a fazer uma série de coisas e decidi, ok, eu quero mesmo fazer esta certificação como instrutor, porque quero levar esta mensagem a mais pessoas. Portanto, entretanto, mete-se Covid pelo meio, mete-se aqui 2 anos em que eu estava inscrito, mas não deu para terminar, porque a fase de instrução é uma fase. Este curso é um curso que tem alguma exigência, principalmente na preparação, na parte mais de segurança, de protocolos, e portanto ela é feita, tem que ser presencial, não dava para fazer online, e portanto isto foi adiado durante quase 2 anos, e no final do ano passado, está quase a fazer um ano, não está quase a fazer um ano, outubro acho eu, que fiz a certificação finalmente, e comecei a fazer esta incursão pelo país, a levar o método Wim Hof a pessoas, a empresas, a instituições, a vários sítios. Tu tens estado a trabalhar de forma assim bastante assídua agora com grupos, não é? Ensinando-lhes os pilares deste método. Tens trabalhado também tem sido muito interessante ver como tens chegado a muitas pessoas conhecidas, muitas pessoas que têm ajudado também nas redes sociais a propagar aqui as ideias de saúde que estão ligadas a este método. Mas para quem nunca tenha ouvido falar nisto, ou ainda esteja mais ou menos a tentar apanhar, o que é que eles dizem? Eles dizem método quê? Não é? O Wim Hof é o primeiro e último nome de um senhor holandês, não é? Que foi o criador do método. Ficou conhecido como o Iceman, não é? O homem gelo, ou o homem do gelo. Se puderes assim em 2 ou 3 minutos só resumir em que é que este método consiste e qual é a sua intenção, depois podemos discutir aqui um bocadinho como é que quem nos está a ouvir pode beneficiar destas ideias. Ok. Olha, o método, ele nasce, ele é criado por este Wim Hof. E claro, o método consiste em 3 pilares, não é? Um primeiro pilar que é a respiração, é um protocolo definido de respiração. Vários protocolos, nós nesta fase, no primeiro workshop, ensinamos e trabalhamos com essencialmente. Depois é a exposição ao frio, e quando as pessoas muitas vezes veem os participantes numa banheira com gelo e tudo mais, ok, isso é uma exposição mais extrema ao frio, não é preciso para praticar o método, não é preciso de todo viver dentro de uma banheira com gelo todos os dias. Até porque nós em Portugal temos uma vantagem, é que a água que corta o nosso chuveiro está a uma temperatura boa para nós praticarmos o método na maioria dos meses do ano. Na maioria dos meses do ano está a uma temperatura boa. E portanto o segundo pilar é esta exposição ao frio. E um terceiro pilar que para o Wim Hof é provavelmente o mais importante, que é o compromisso e este mindset. E eu ainda hoje estava a entregar um workshop aqui no Algarve, e uma das coisas que eu mais falo é de facto, o frio pode-te fazer muito bem, pode-te fazer muito mal. Depende de como é que tu vais para lá. Depende o que é que tu vais à procura quando te expões ao frio. Uma respiração pode ser muito tranquilizadora, pode
pode trazer muita paz e pode trazer também alguma agitação. Depende de como é que tu chegas àquele espaço e qual é que é a tua intenção com isso. Portanto, o método consiste nestes 3 pilares, na respiração, no frio e no compromisso e no mindset. E a intenção do Wim Hof, numa primeira, assim, fazendo isto rápido, é que as pessoas, toda a gente, segundo ele, toda a gente tem a capacidade de estar feliz, de estar forte e de estar saudável. Principalmente porque este método trabalha a 3 níveis, a 3 grandes sistemas que nós temos. Um sistema metabólico, um sistema imunitário, o nosso sistema hormonal também, que rege muito daquilo que é a nossa felicidade e a nossa estabilidade. E, portanto, ele não criou, obviamente, as respirações, porque existe um livro de respiração com 3.000 anos, não é? Ele não criou as respirações, nem criou a exposição ao frio, porque a humanidade, só desde há pouco tempo, é que começou a ter forma de se aquecer. Até lá, expunha-se ao frio diariamente. Portanto, ele não criou nada disto. Agora, o que ele criou foi, e acho que a grande diferença dele são 2 pontos. O primeiro ponto é que ele propõe-se a fazer estes desafios todos, conforme tu disseste que ele depois ficou conhecido como Iceman, não é? Ele propõe-se a fazer estes desafios todos e a primeira coisa que ele decide é quer trazer a ciência comigo. E, portanto, ele desde o primeiro recorde que ele bate de exposição ao frio, ele traz a ciência com ele para que a ciência perceba o que é que está a acontecer no organismo dele. Depois foi fácil chegar a esta ideia de Wim Hof, o Iceman, não é? E seria ainda mais fácil para eles ficar com o prestígio do Special One, do maior, eu sou diferente, eu sou especial, eu sou de facto uma pessoa iluminada e diferente de todas as outras. Ele optou por ir por outro caminho. Também está na origem dele, tu conheceste e sabes que está na origem dele. Ele optou por dizer, não, toda a gente consegue fazer isto, toda a gente pode tirar partido disto. E mais uma vez trouxe a ciência novamente para, ok, levem para um laboratório e eu ensino mais 12, 13 pessoas com as mesmas práticas que eu faço, que fizeram basicamente uma semana na Polónia conforme nós fizemos, não é? E a partir daí injetaram-lhe uma bactéria, mas a ideia dele foi sempre transformar isto numa prova científica que possibilitasse depois as pessoas terem recursos ao seu dispor, sem terem que recorrer ao que nós conhecemos dos comprimidos e de uma série de soluções para o momento, mas que não alteram efetivamente a pessoa na sua essência. E este método vai alterando a pessoa na sua essência, vai alterando os equilíbrios químicos, os equilíbrios emocionais e traz essa paz. Eu vou explicar, Pedro. Esta proposta dele de trazer a ciência com ele, né? de pôr investigadores e investigadores universitários, de pôr hospitais a testarem, não é? E a aprenderem com aquilo que ele estava a fazer, acho que também trouxe outro convite que é mesmo muito importante para todos nós enquanto estudantes de desenvolvimento pessoal, né? que é nós também sermos os nossos próprios investigadores científicos, não é? Também sermos nós parte da investigação. E eu acho que uma das coisas que os protocolos dele têm, que eu acho que são geniais, é que nós podemos testá-los e, como tu tão bem disseste, podemos começar nós a sentir algumas diferenças, não é? E se confiarmos também na nossa capacidade de sentir a diferença, começamos a perceber que algumas limitações iniciais, por exemplo, com o frio, claro que é típico as pessoas dizerem, não, eu nunca vou conseguir, eu nem consigo, basta a água estar um bocadinho fria, eu já não consigo tomar um duche. Algumas pessoas são assim, outras não, têm muita facilidade, mas as que têm mais dificuldade, depois de facto surpreendem-se que com uma intenção forte e com a ajuda de alguém que sabe o que está a fazer e que está a zelar pela segurança, que também permite à pessoa embarcar nesta investigação, as pessoas começam a sentir diferenças, e essas diferenças acho que depois permitem que a pessoa comece a fazer um questionamento, não é? Que outras coisas na minha vida é que têm mais ou menos esta estrutura. Eu limito-me, mas porque na realidade nunca me expus, nunca testei, nunca experimentei. Eu vejo neste método um potencial metafórico muito grande, não é? Que é quase o tu decidires ir para, por exemplo, o dos frios, não é? É quase o tu decidires ir para uma zona de desafio, mas é desconfortável, não é? Não é propriamente agradável meter-nos debaixo dos frios, tu tomas também já há muitos anos, e portanto sabes que muitas vezes, nós queremos tudo menos um dos frios. A partir do
momento em que nós percebemos os benefícios que isso nos traz, não é? A partir do momento em que nós percebemos que, ok, eu posso escolher não tomar um duche frio, e posso escolher tomar um duche frio. E essa será sempre uma escolha, se calhar existirão dias onde, não faz sentido tomar um duche frio, estou doente, estou-me a sentir mal, estou numa semana má, não faz sentido, e portanto o próprio método aconselha que a pessoa essencialmente se conheça, conforme tu propões há pouco, não é? Que é, eu a partir deste método, e utilizando este método, eu começo-me a conhecer e a perceber o que é que são, efetivamente, limitações que eu as crio, e o que é que são, ações que não fazem sentido para mim, não é? Que me prejudicam fisicamente, que me prejudicam emocionalmente. E isto é um autoconhecimento grande, do ponto de vista da nossa fisiologia, não é? Mas também acaba por ser um autoconhecimento muito grande do ponto de vista também de algumas crenças que nós temos, conforme tu propunhas, que neste caso é em relação ao frio, e o frio é um elemento, podia ser em relação ao calor, mas em Portugal é mais em relação ao frio, não é? Não, é mais em relação ao calor. Sim. Esse é em relação ao vento, à água, à chuva. Aqui é em relação ao frio, e portanto, frio serve aqui, o Imhoff costuma dizer que o frio é o grande professor. Porque, na realidade, o frio permite-te, à medida que tu consegues encontrar conforto nesse desconforto, no gelo ou num duche frio, à medida que tu consegues encontrar o teu equilíbrio numa situação desconfortável, tu aprendes a lidar com situações desconfortáveis, não é? Aprendes a lidar com aquela conversa que andas a adiar, aprendes a tomar a iniciativa de começares a fazer aquilo que queres, aprendes a tomar a iniciativa de começar a escolher coisas mais saudáveis para ti, e portanto todas aquelas coisas que nós achamos que não é bem o momento, não é agora, não é isto, não é aquilo. Ok, olha, o exemplo deste para o duche frio. Também não era o momento, não é? Não há um momento que diga, olha, no dia tal, da hora tal, é a hora certa para tu ir ao duche frio. Não há isso. Tu vais lá, experimentas, vês, ok, tem resultado, ok, vais lá outra vez, e a partir daí crias um hábito que é muito saudável para ti, que depois a prova científica depois fundamenta tudo isso. Porque às vezes nós nesta área, tu sabes, nós lidamos sempre com alguns campos que são mais esotéricos, são assim mais difíceis de nós mensurarmos, dizer o que é que efetivamente está a acontecer em mim, não é? Uma das minhas grandes preocupações nos meus workshops é explicar às pessoas que, ok, nós vamos fazer um protocolo de respiração e é possível que tu vais sentir coisas que nunca sentiste no teu corpo, vais sentir algumas emoções, que vais a sítios onde nunca estiveste. Mas, na realidade, o que está a acontecer é uma alteração química dentro de ti. E começo por aí, começo por explicar o que é que está a acontecer efetivamente, que leva depois a uma alteração da percepção e, às vezes, até entram em campos até bastante espirituais e bem profundos. Mas o que acontece na base é bem explicável cientificamente e é bem explicável pela ciência. E isso deixa as pessoas num sítio que, ok, então conseguimos provar isto, é isso? Porque nós sabemos muito bem que o yoga faz muito bem, o mindfulness faz muito bem, só que é difícil depois de tu dizeres porque para uns faz de uma forma, mas para outros faz de outra, não é? Para outros uma hora de respiração é espetacular, mas para outros hoje não era o dia, portanto já não dá para medir. Aqui, o que acontece normalmente com a exposição ao frio é que os resultados, em termos de alterações químicas, são muito standard. Se o protocolo for seguido. E a respiração é exatamente a mesma coisa. Ricardo, correndo o risco de eu dizer agora aqui uma coisa que possa eventualmente ser mal interpretada por algumas pessoas, mas eu tenho muito a sensação que este corpo e esta mente que cada um de nós tem à disposição, não é? Ela é produto aqui de uma evolução enquanto espécie, mas ela ainda, o nosso corpo e a nossa mente funcionam de uma forma muito parecida com como funcionariam para os nossos antepassados de há 1000 ou 2000 ou 3000 anos, ou mais ainda, não é? A evolução não é assim tão rápida para haver assim diferenças tão consideráveis. E nós chegamos a esta altura, ano 2022, e às vezes somos extremamente frágeis e cautelosos e até amedrontados na forma como lidamos com o nosso corpo, não é? Ai, está frio, ai, está calor, agora respirei muito depressa, fiquei um bocadinho tonto, já estou assustado, né? E exploramos às vezes tão pouco das nossas possibilidades, né? E eu que não, como tu sabes, que não sou nada um defensor do tudo é possível e podes fazer tudo o que quiseres, mas nós de facto temos aqui um campo de possibilidades à nossa disposição e parte delas tem a ver com a utilização do nosso corpo e com as sensações do nosso corpo. Nós vivemos eu gosto
tu falas tanto do criar conforto no desconforto, ou encontrar o conforto no desconforto, porque pá, parece que é ao mínimo desconforto nós saltamos fora, não é? Ai, tenho fome, já estou há 2 horas sem comer. Ai, Vou morrer não de posso. fome, não é? Vou morrer de fome. Vou... Já estou a morrer de fome e a morrer de sede. E eu acho que uma das coisas que o Wim Hof fez por mim foi, através do exemplo dele, começou-me a desafiar em relação a estas coisas, não é? Quem for procurar vídeos dele no YouTube encontra há uns anos a fazer uma maratona na Finlândia com menos 17 graus só de calções e sandálias, a fazer ele fez uma maratona, correu 50 km no deserto da Namíbia, Yeah. sem água, não é? Tentou subir o Everest só de calções e botas. E eu não sei se ele não tivesse torcido um pé até onde se ele não teria chegado lá acima. E isso acho que ajudou a quebrar estas limitações. É isso que tu notas que vai acontecendo também lentamente com as pessoas que passam no teu workshop? Eu acho que sim, Pedro. E acho que tu tocaste num ponto que é de facto importante e interessante, que é óbvio que nós percebemos que a ciência e aquilo que procura explicar está mais naquilo que é o nosso processo mental, como é que nós pensamos, como é que tomamos decisões e tudo mais. Mas na realidade, muita parte daquilo que nós pensamos resulta do que aconteceu antes daquele processo mais animal, não é? Daquele processo mais primitivo que nós tínhamos. Que é o quê? Que é o nosso sistema nervoso central, que é o nosso sistema nervoso simpático parasimpático, são os nossos quimiorreceptores, é o nosso hipotálamo, é uma série de coisas que, antes de tu começares a pensar o que quer que seja, está no tronco cerebral, não é? Está no brainstem, não é? Está aqui no tronco cerebral. E isso é onde o método Wim Hof trabalha. Nós já ouvimos tantas vezes o Wim Hof a falar, não é? Ele tem pouco dessa história de tomada de decisão e não sei o quê. Vai e faz. Vai e faz. Experimenta. Vê o que é que o teu corpo vai dizer. Porque ele vai saber muito melhor do que as 200 teorias que tu vais fazer na tua cabeça. Ok? Portanto, aqui expõe o teu corpo a esse desafio. O teu corpo está mais que preparado para lidar com isso. O teu corpo sabe lidar com isso. Confia no teu corpo. Criou-se assim uma certa descrença, não é, das nossas capacidades. Criou-se uma facilidade muito grande de procurar o conforto. E tudo isto junto leva-nos a um sítio onde nós praticamente nos aliamos quando o Wim Hof diz: vai para a natureza, trepa às árvores, salta para o mar, anda a brincar com os miúdos, não prendam os miúdos em casa, não façam... deixem... Nós somos elementos da natureza, nós somos a natureza, nós somos a vida. Portanto, voltamos outra vez a este campo que fica assim um bocadinho mais, ok, agora vamos para esta cena do nós somos tudo. Sim, mas nós somos efetivamente parte disto tudo. E, portanto, não faria sentido. Eu acho que nós colocamos nesse papel, às vezes com alguma arrogância, sinceramente, que é de achar que somos uma espécie que efetivamente está muito à frente de todas as outras espécies e tem a obrigação de compreender tudo e de saber tudo. Eu acho que as pessoas procuram fugir muito da obrigação de sentirem bem o que é que estão a sentir, perceberem o que é que estão a sentir, perceberem de onde é que vêm essas emoções. E se calhar quando começassem a perceber mais isso, depois conseguimos explicar o resto, não é? Mas como vamos buscar só respostas rápidas, coisas que resolvem ali no momento, ou então vamos para o outro campo, que é, agora eu sou capaz de tudo, parto tudo, faço tudo. Ok, tu fazes tudo até um determinado ponto, fazes tudo dentro de um determinado limite. E não quer dizer que não possas alterar esse limite. Fica assim até um bocadinho, nós estamos aqui a ter uma conversa, quem ouvir pode pensar, agora estão a dizer uma coisa, depois estavam a dizer outra, agora... E é isto que é esta existência, não é? Que é, por um lado, nós efetivamente temos muitas competências que estão inatas, que nós muitas vezes as camuflamos, achamos que não são dignas desta sociedade, como a parte emocional, como deixarmos a nossa fragilidade ser mais exposta, a nossa vulnerabilidade, tudo isso. Achamos que não são dignas, mas depois vamos atrás de coisas que nos tornam super-homens através de outras coisas que não são nossas, não é? Que agora eu tenho esta competência toda e vou fazer coisas gigantescas. Mas antes tens a base, e a base é isto que estamos aqui a falar. É usar o teu corpo, é sentir o que é que está a acontecer dentro do teu corpo, é perceberes como é que as emoções estão a surgir, é perceberes como é que o teu sistema nervoso está a lidar, é perceberes se estás bem, se estás mal, como é que tu estás. Olha, não sei. Pronto, então não faças nada para já. Faz devagarinho, faz mais devagarinho. Não sei se quero mesmo fazer. Ok, então pronto, também não queres saber já tudo. Calma, vai mais devagarinho, vais saber mais tarde ou mais cedo, não é?
Eu adoro esta conversa porque sinto que ela tem mesmo muitas camadas, não é? Porque se por um lado há aqui um convite muito grande e eu acho que muito importante a nós conectar-nos com o nosso corpo, não é? E com o nosso inconsciente, com aquilo que nós na neuroestratégia chamamos as arquiteturas do inconsciente e os seus resultados, que é aquilo que nós conseguimos sentir, não é? Se por um lado há esse convite e há uma ideia até de que hoje estaremos num ponto da nossa vida em sociedade onde nos estamos a desconectar muito desta capacidade de sentir, não é? De sentir no corpo, de usar a força, usar a flexibilidade, usar o movimento e interagir com o mundo através dessas capacidades, não é? Estamos muito ligados ao olhar para o telefone, que é uma interação só intelectual, não é? Da observação passiva muitas vezes. Se por um lado isso é importante, por outro lado também vejo que às vezes saltamos muito rápido para ok, então a única coisa que interessa são as sensações que tenho no corpo. Então pera, não, é a minha intuição, é a minha essência, é aquilo que não é explicável, é aquilo que não é verbalizável. E eu acho que tu estavas aí a falar de uma coisa que para mim é interessante, que é as duas coisas fazem de nós aquilo que nós somos enquanto espécie, não é? A capacidade de fazer, sentir e a capacidade de pensar e refletir sobre isso, não é? E é isso que eu acho que foi isso que quando eu tive a oportunidade de estar assim mais exposto ao método Wim Hof, foi isso que me agradou, foi que ambas as coisas estavam presentes, porque, por exemplo, eu sei que isto é algo que é importante para ti, também se quer propor estas experiências, mas pensando sobre elas, estando atento e zelando pela segurança, não é? Não é assim uma coisa louca de enfia-te dentro de uma arca frigorífica e fecha a porta a ver quanto tempo aguentas, não é? E infelizmente não. As pessoas chegam de alguma forma a esta necessidade de tomar consciência de algumas coisas, não é? Porque eu acredito mesmo que quem começa a fazer, quem entra num processo deste do workshop de método Wim Hof, ou de conhecimento pessoal, ou de desenvolvimento pessoal, teve assim tipo um alerta ou qualquer coisa que diz, gostava de saber mais daquilo. E às vezes é fácil, por vezes, seguirmos algumas coisas que nos levam a esses sítios com pouca precaução. O nós estarmos aqui a dizer que é inato, que está presente em nós, que vem desde sempre da nossa existência, não quer dizer que não seja poderoso. Não quer dizer que não seja potente. Aliás, quer dizer exatamente o contrário. Certo. Quer dizer é que nós muitas vezes não conseguimos explorar todo esse poder, não conseguimos disponibilizar toda essa energia, não conseguimos aceder a tudo isso que está dentro de nós. E provavelmente também não é para nós acedermos por livre vontade, não é? É para nós acedermos quando nós precisamos e quando o nosso sistema diz agora é para aceder a isto, agora acede isto. Não é? E, portanto, a parte do... Eu tenho um grupo, tenho vários grupos do Wim Hof de trainers internacionais, mas este último da formação que fizemos, e todos os dias estamos lá a partilhar coisas. E é evidente que acontecem coisas dentro de um simples workshop. E, portanto, quanto mais de um fim de semana ou de vários dias seguidos, há muita coisa que acontece e muita delas nós nem sequer sabemos bem explicar. Okay? Nem a ciência a sabe explicar. Há reações, por exemplo, nós estávamos a falar há pouco das emoções. Há reações somatizadas que o nosso corpo pode ter por uma exposição destas assim, a seco, sem ter a devida preparação. E aquilo pode explotar muita coisa que depois a pessoa não sabe como é que vai lidar com aquilo. Não é? E, portanto, a segurança foi o que mais me agradou quando eu fiz a formação. Foi o que mais me agradou, olha, acontecer isto, faz isto. Principal, mantenha calma, ok? Mantenha calma, lida com isso. O método, já tem, tirando as situações onde é exclusivamente proibido de praticar o método e que são protocolos de segurança e são exigências que o próprio Academia não deixa. Tirando isso, há coisas que podem acontecer, mas nenhuma delas tem um efeito duradouro, mas tem alguns efeitos temporários. E às vezes não saber lidar com eles pode nos colocar num sítio muito, muito, muito escuro, não é? E, portanto, esta parte da segurança é muito importante. Eu não quero com isto criar aqui a ideia de que praticar o método é perigoso. Não tem nada de perigoso. Agora, tens que ter alguma consciência daquilo que tu és, o que é que lá estás a fazer, qual é a tua intenção e, de preferência, faz com alguém, ou segue alguém, ou procura alguém que tenha algum conhecimento daquilo que está a fazer e que tenha esse tipo de formação também, que coloca-te a ti num sítio para
aproveitar a experiência também, não é? Porque eu já fui às vezes a alguns eventos e algumas coisas onde eu não sei bem o que é que vai acontecer. Portanto, quando eu não sei bem o que é que vai acontecer, não me sinto seguro, também não me entrego, não é? Como todos nós, não é? Nós não sentirmos segurança, dizemos, espera lá, calma lá, isto é à vontade, mas não é à vontadinha. Por isso, esta segurança é fundamental para o terceiro pilar, para o mindset. Para tu ires e dizeres, ok, eu confio nisto que está aqui a acontecer, eu confio neste processo, eu vou-me entregar. E, eu em quase todos os workshops tenho tido provas de poder, de energia, de vulnerabilidade, de superação, de equilíbrio a um nível que muitas vezes as pessoas chegam e dizem, olha, eu estava à espera de fazer muita coisa deste workshop, mas não isto. E isto muda completamente a minha vida. Eu saber como é que é de lidar com os primeiros sintomas de uma ansiedade forte, eu saber como é que é de lidar com alguns sintomas de situações que podem acontecer no dia a dia e que muitas delas são medicadas, não é? E só esse conhecimento, só esse autoconhecimento, de repente, espera lá, é isto então que acontece dentro de mim quando eu começo a desenvolver todos estes pensamentos e a fazer entrar neste turbilhão de ideias e a este racing mind, a cabeça não para, é isto que está a acontecer dentro de mim. Ok, então, quer dizer, então posso fazer outra coisa. Sim, começa pelo teu físico, começa pela tua fisiologia. E essa é a proposta do método, praticamente sempre, não é? Há uns anos eu lembro-me de ter ouvido o Will Smith, o ator americano, num evento onde ele estava a falar para jovens, onde ele deu duas dicas aos jovens, que eram duas dicas de desenvolvimento pessoal. As dicas dele era corre e lê livros. E ele explicou logo a seguir que corre porque é a forma mais rápida que tu tens de entrar em contacto com a tua voz que te diz para, não é? E aprendes a lidar com essa voz. E lê porque qualquer que seja o problema que tu tens para resolver, em princípio já alguém teve esse problema no passado, resolveu e escreveu um livro sobre isso. E quando eu contactei a primeira vez com os ensinamentos do Wim Hof, tive uma sensação parecida de aquilo que ele está a propor aqui também é, independentemente dos teus problemas, respira de forma consciente, não é? E seguindo aqui treinados protocolos e prestando muita atenção ao que está a acontecer e vai para o frio, expõe-te ao frio, que é como quem diz, expõe-te à natureza. E que são coisas bastante acessíveis, não é? E eu acho que isso é uma das belezas do método, é que são coisas acessíveis, não é? O ir para o frio, quer dizer, há países ou zonas do globo onde isso será um bocadinho mais difícil, não é? Porque normalmente está calor, mas nós ir para o frio muitas vezes é só sair de casa, literalmente, dependendo da altura do ano para nós aqui em Portugal, não é? Ou é encontrar um riacho, ou um pequeno lago, ou um rio, ou onde possamos entrar. Eu que moro aqui na zona norte de Portugal, isso é só entrar no mar na maior parte do ano, que já me estou a expor ao frio. Sim, e a parte da respiração ainda é mais acessível, porque nós podemos fazer esse protocolo de respiração na nossa sala, sentados num sofá, deitados na nossa cama, num sítio confortável. E podemos rapidamente entrar em contacto também com essas vozes que nos dizem eu não consigo, ou será que posso confiar em mim, será que posso confiar no meu sistema? E estas experiências ajudam-nos a aumentar a confiança no nosso sistema. Elas promovem alinhamento interno. Sistema, não é? A dar-te essa confiança. Acaba por ser o sistema a influenciar esse teu padrão mental, que é o sistema diz assim, para lá, olha lá, já estás há um mês ou há 2 a tomar 2 frios. Todos os dias que tu lá entras, eu é que lido com esta cena. Portanto, essa cena de não consigo, não posso, não sou capaz, muda lá essa cena porque isso não faz sentido. Porque repara, eu é que estou a lidar com isso todos os dias. Portanto, se eu lido com isso, também lido com o resto. Mete lá nas coisas, faz lá o que esteja a fazer. Não é? Uma coisa que a mim me ajudou a confiar bastante no sistema, e eu sei que tu também nas tuas práticas e experiências também passaste por isto, é quando se começa a querer a ser um bocadinho ambicioso e na parte da respiração aumentar os tempos de retenção, ficar mais tempo em apneia, etc. Há momentos em que o sistema responde dizendo, ok, já chega, e pode provocar tipo uma tontura, um leve desmaio, ou provocar a inalação mesmo quando se está a tentar que isso não aconteça, não é? E isso dá muita segurança, que é o nosso sistema já vem com sistemas de segurança instalados e que funcionam super bem. É mesmo, ele não nos deixa que nós ultrapassemos determinados limites.
mas deixa-nos ir quando nós queremos nos desafiar e ir a outro sítio. Ele diz, ok, aí vamos agora, ok, eu arranjo os argumentos, eu trato de tudo aqui dentro para tu estares numa banheira a 2 graus ou 1 grau e ficares aí alguns minutos. Não vais ficar aí meia hora, porque senão aí já não dá, mas eu arranjo maneira de lidares com isso. Agora, tu tratas lá de resolver as coisas aí que estás a pensar, porque deixa isto comigo que eu trato disto. É por isso que, muitas vezes, o que nós mais procuramos quando a pessoa é a primeira vez que vai ao gelo, a primeira vez que está em contacto, é que a pessoa se conecte não com esses padrões mentais, é que se conecte só com a sua respiração. Só na tua respiração. É como só tu existisses, tu e a respiração. O teu corpo deixa-o estar, ele vai saber lidar com isso, relaxa sobre isso, ele lida com isso. Foca-te na tua respiração e encontra na tua respiração esse teu processo interno, porque é aí que depois encontras o equilíbrio também. Que não é mais do que o nosso sistema nervoso a funcionar, não é? É como ativar toda a nossa essência através do nosso sistema simpático, não é? Aquela resposta de luta ou fuga, onde vamos aumentar batimentos cardíacos, aumentar a tensão arterial, vamos criar uma série de condições para proteger todos os nossos órgãos vitais, não é? E, ao mesmo tempo, estamos, através da respiração, de forma calma, a influenciar o nosso sistema nervoso parasimpático para dizer, calma, eu estou em controle. Eu sei que estou a ir a um desafio, eu sei que estou a procurar algo que nunca fiz, mas eu sei o que estou a fazer. Calma, olha, repara, eu estou a respirar, repara. E isto cria, até do ponto de vista de comunicação connosco, não é? Muda tudo, porque o nosso nervo vago também começa a comunicar coisas diferentes. As nossas amígdalas começam a dizer, para lá, afinal isto era pânico, mas para lá, ele aparentemente está a conseguir lidar com isto porque o sistema está a funcionar tudo bem, estamos a salvaguardar a saúde. E daí depois vêm os tais processos a partir daí. Mas eu acredito mesmo que uma boa parte destas crenças, destes pensamentos, destes sítios emocionais onde nós nos colocamos, começam pela nossa fisiologia. E muito pela nossa respiração. A primeira coisa que nós, quando chegámos à Terra, tivemos que nos adaptar, ou uma das primeiras coisas que nós, seres vivos, teve que se adaptar, foi ao ambiente, não é? Foi à química da atmosfera, não é? Há uma percentagem de oxigênio, há uma percentagem de dióxido de carbono, portanto, tudo arranja maneira de lidar com isto para conseguires viver nesta atmosfera. E, portanto, nós, a partir daí, há uma das coisas que nós trabalhamos muito, até numa outra dimensão da respiração, mas que é destes quimiorreceptores e até que ponto é que eles conseguem funcionar com alterações grandes desta química, que tu sabes que é o que nós provocamos no método IMOF, não é? O que nós provocamos é alterar muito esta química, este equilíbrio, neste caso desequilíbrio entre oxigênio e dióxido de carbono, e estamos aqui a criar um espaço onde eles não estão habituados, o nosso sistema não está habituado a lidar com isto. Nós estamos a fazê-lo deliberadamente para que ele perceba, ok, é possível lidar assim. Ok, já é mais um passo à frente, e mais um passo à frente, e mais um passo à frente. E por isso, eu acredito mesmo que há muita coisa que começa muito na nossa respiração. Tu és um apaixonado pela respiração, eu sei também, já do tempo do PNL, não é? Que a respiração está na base de todos os nossos estados. Pretendo continuar a respirar por muito tempo, Ricardo. E portanto, estes conteúdos, é pena que eu costumo muitas vezes dizer com os meus filhos e para a Mara, essencialmente, que para mim é mais importante que ela consiga estar num teste, num exame, onde saiba como é que há de respirar para se equilibrar, onde tenha consciência do que é que está a acontecer nela e encontre o melhor estado para então depois responder às perguntas, do que propriamente estar a decorar perguntas ou estudar até às 3 da manhã. Isso não me interessa. Até porque não é isso que nós vamos fazer depois o resto da vida. O que nós vamos fazer no resto da vida é perceber, estou bem ou estou mal? Ok, queria mais energia, queria fazer aquilo, quero aquele objetivo, ok, o que é que eu tenho que disponibilizar? Ok, então vamos disponibilizar. Não, agora quero relaxar, quero estar só em paz, na minha, tranquilo, ok, o que é que eu tenho que fazer? Então, acede a tudo isso rapidamente através da tua fisiologia. E acho que essa é uma proposta muito ecológica. Dei por mim aqui a pensar no seguinte. Às vezes uma das coisas que me assusta, às vezes quando estou a falar com pessoas que me estão a expor os seus problemas, é observar que há dentro do seu sistema as pessoas começam a praticar uma certa dissociação, não é? Começam a dizer, a minha vida seria ótima, mas as minhas emoções atrapalham-me, ou o meu corpo não me permite,
ou a minha memória impede-me, não é? Ou a minha personalidade, a minha forma de ser. Começam a falar de coisas que são elas próprias como se fossem uma entidade distinta, não é? E nós há pouco, quando estávamos aqui os dois a falar sobre o método, também estávamos aqui a fazer propostas que parece que também tem esta dissociação implícita, quer dizer, opá, confia que o teu corpo sabe. Parece que há uma divisão entre eu e o meu corpo, não é? E claro que isso é só uma metáfora que ela é útil quando a pessoa está, para não usarmos outro tipo de linguagem, né? Uma metáfora que é fácil de apanhar, mas sabendo que em muitas das práticas que nós temos, por exemplo, né? Tu és um dos coaches aqui de referência da equipa da Life Training, quando nós estamos a trabalhar em cursos, quando estamos a trabalhar com grupos, nós muitas vezes temos como objetivo promover o alinhamento, a integração, e que a pessoa passa a considerar-se como um, em vez de olhar para estas partes todas separadas como se não fosse ela própria. Tu notas que depois da prática, quando a pessoa começa a focar-se mais na respiração, passa por estes desafios, passa pela exposição ao frio, notas que esta integração começa a acontecer, ou seja, que a pessoa deixa de olhar para o seu corpo como se fosse uma coisa externa e que às vezes só está ali a atrapalhar, e mais como, mas espera aí, eu sou o meu corpo, não é? Estes programas de que nós estamos a falar, eu sou tudo isto. Eu sou aquele que tem vontade de sair do gelo porque está frio, e também sou aquele que quer continuar no frio para aprender mais sobre mim e para ultrapassar o desafio, não é? Eu sou todas as coisas. Eu diria que o grande obstáculo até a pessoa chegar a essa consciência é a prática. Okay? É de facto praticar o método. Eu diria que todas as pessoas que começam a praticar o método regularmente, diariamente, e quando dizemos diariamente, não tem todos os dias fazer protocolo de respiração, faz 2 ou 3 vezes por semana, tudo bem. Mas estar consciente da sua respiração é um bom ponto de partida, não é? Fazendo o protocolo ou não, mas estando consciente de como é que está a respirar. E expor ao frio igual. E, portanto, quando a pessoa começa a criar este hábito, eu acho que voltamos outra vez aqui para esse tempo que é. Eu acho que é a própria fisiologia da pessoa, é o próprio corpo da pessoa que assume o seu papel na parte mental, que normalmente é a parte mental que dissocia isto, não é? E, portanto, eu acho que é a própria fisiologia que assume a sua importância. Eu, às vezes, até costumo brincar, assim, eu não sei se algum dia tiver essa conversa contigo, mas eu, às vezes, tenho a sensação de que, de facto, o grande controle de tudo isto, de todo o nosso sistema, é o cérebro, não é? Mas eu às vezes fico assim com aquela ideia de que é o corpo, é a nossa fisiologia que diz, opa, ok, tu queres ter a ideia que controlas isto, tudo bem, controla lá esta cena toda. Sendo que eu é que vou, na realidade eu é que vou dominar isto, porque basta eu mudar aqui algumas coisas e isso muda tudo aí em cima. Portanto, quando nós colocamos em ação muito mais fisiologia, eu acho que a fisiologia assume inevitavelmente e quase invariavelmente o seu papel dentro de todo este sistema. Que é um papel que nós, muitas vezes, é a sociedade, são as televisões, é isto, é aquilo, que tende a dissociar, a afastar isto. Mas quando nós aceitamos aquelas propostas tão simples, conforme tu dizias, como o Wim Hof diz que é, vai para a natureza, vai para o frio, vai para o calor, respira, corre, faz uma série de coisas. A própria fisiologia vai assumir a sua parte e vai dizer, para lá, ok, vamos lá então unificar isto tudo, que é para começar com esta conversa de dualidade, e agora existe tu e existe tu. Não existe nada, olha, o que acontece é isto, olha, repara, tu mudas a respiração e muda todos os teus pensamentos, mudas as coisas. E, portanto, é giro. É giro. É giro. Olha, outra coisa que eu acho que é gira, e gostava que pudéssemos falar um pouco sobre isso, até para perceber aqui como é que tem sido a tua experiência a acompanhar pessoas que pela primeira vez se metem numa banheira cheia de gelo, não é? Portanto, normalmente a água estará muito próxima do zero, não é? Não pode chegar ao zero, porque senão ia congelar e depois não dá para entrar lá dentro. Mas quando as pessoas entram dentro da água, pela primeira vez, ou seja, ainda não sabem muito bem o que esperar e como lidar com a experiência, é normal que a pessoa adote uma determinada estratégia para lidar pela primeira vez, não é? E há pessoas que usam uma estratégia muito de curiosidade e de entrega, não é? Olha, vou prestar atenção a isto e, pronto, e logo vejo o que é que acontece.
há outras pessoas que tentam controlar a experiência, não é? Que é tipo, pá, vou lá para dentro e vou lutar e vou, caralho, até derreto o gelo com com a minha vontade e a minha determinação. E curiosamente, esta segunda estratégia é uma estratégia que é muito veiculada em certas abordagens de desenvolvimento pessoal, não é? Que te propõem que basicamente tu controles a vida, vai e controla, assume o controle, com tensão, com luta, com guerra, faz o que tiveres que fazer para conseguires alcançar o teu objetivo. E eu já vi o que é que acontece quando as pessoas levam isto para o gelo, não é? O que é que, e tu que tens lidado, inclusivamente, levado até o gelo muitas pessoas que são conhecidas, são atores, apresentadores de televisão, desportistas, e às vezes alguns deles estão muito habituados nos seus meios a controlar, porque são pessoas que têm grande competência na sua área. O que é que acontece quando alguém tenta controlar o gelo? O Imhoff, tu sabes aquela expressão que ele costuma utilizar, que é, pá, não lutes contra o gelo, que ele vai-te vencer, ele vai-te ganhar. É uma questão de tempo, não é? Ele vai acabar por ganhar. Portanto, melhor é não ir para lá lutar. Uhum. Olha, Pedro, essa tem sido uma das minhas principais linhas de comunicação, que é, eu só tive que tirar 2 vezes 2 pessoas do gelo até hoje, e já levei lá mais de 300 pessoas. E só houve 2 que eu tive que tirar, e foram 2 pessoas que foram para lá lutar. Normalmente 2 homens. Okay? Normalmente os homens são aqueles que acham que têm que provar, e é por isso que as mulheres normalmente lidam melhor com este desafio, lidam melhor com esta capacidade de entrega e com a capacidade de, ok, estou aqui, deixa ver o que é que vai acontecer. E, portanto, eu só tive que tirar 2 pessoas e foi porque foram para lá lutar, porque estavam a entrar em campos muito pouco saudáveis e que podia depois ter algumas consequências. E aquilo que eu normalmente digo sempre, não lutes, porque isto é tudo menos luta. Isto é tudo menos luta. Quando nós conseguimos perceber que podemos alcançar muito mais coisas, podemos chegar a muito mais sítios, podemos ter os nossos objetivos. Porque eu tenho os meus objetivos, tu também tens. Nós temos as nossas intenções, os nossos objetivos e também queremos muita coisa para nós. Mas há muitas formas de lá chegar. Uma delas é através da força. E o frio tem esta capacidade de quase desprezar a tua força, não é? Eu desprezo a tua força, que é disso. Ok, estás aí toda cheia de coisas, mas esquece isso, deixa-te disso. Porque, de facto, sempre que tu vais... Olha, vou-te dar um exemplo até muito concreto e muito prático que aconteceu há 2 dias atrás. Uma participante de um workshop disse-me, olha, Ricardo, eu fiz uma contratura nas costas e eu tenho estado a fazer os frios, mas a contratura, o frio se calhar não é muito bom, porque ainda vai ficar pior. Uma contratura é um processo inflamatório. À partida, o frio vai fazer bem na inflamação. Okay? Agora, como é que tu vais para o frio? É que se vais para lá a dizer, eu tenho que lutar, vai piorar a contratura, vai piorar a contratura, vai piorar tudo, não é? Porque tu estás em luta, tu estás em tensão, tu estás... Agora, se tu fores para o frio, para o gelo, para a água, para o chuveiro, e, ok, relaxa, procura relaxar a tua contratura também, e utiliza o frio como um anti-inflamatório. Acredita que isto vai fazer bem, porque está provado cientificamente que faz bem. Agora, claro que depende daquele terceiro pilar, do mindset. Como é que tu vais para o frio? É que se vais para lá para lutar, se calhar tu até te vais superar, vais fazer as coisas, vais não sei o quê. E achas que aquilo é a solução para a tua vida. E a vida rapidamente vai mostrar que há muitas coisas que não consegues vencer. E o frio é uma delas. E, portanto, eu acho que essa é a principal intenção, é que aceitar o frio, aceitar esses desafios, mas não de uma forma de luta. Até porque nós, quando somos mais flexíveis, mais tolerantes, mais equilibrados, conseguimos muito mais coisas. Há N de exemplos que nos mostram isso. Os estados do flow não aparecem num sítio de luta interior. Os estados de grande iluminação não aparecem num sítio de luta interior. As grandes conquistas nossas enquanto ser humano, não é? Interno, não estou a dizer a lua e tudo mais, mas internamente, aparecem normalmente de sítios onde nós, isto afinal é tão simples. Isto afinal é tão simples. E estava já lá tudo. Só que eu não estava a ver. Porquê? Porque estava a lutar. E às vezes há pessoas que, de facto, chegam à minha beira e me dizem, Ricardo, mas eu não sei fazer outra coisa senão lutar. A minha vida é luta. Eu nasci para lutar. Aqui não vai voltar lá muito. Sei. Acho que é mesmo uma bela metáfora, não é? Porque perante o gelo, como
perante o calor extremo, não é? Ou perante a falta de água, ou, todos nós somos vulneráveis e essas experiências tornam-nos humildes, não é? E para mim elas são muito importantes porque eu vivo rodeado de pessoas que estão interessadas em desenvolvimento pessoal e que às vezes compram aquelas ideias de que tudo é possível e basta acreditares e às vezes até conseguem algum tipo de progresso físico ou mental ou emocional e dizem, então estás a ver, basta, se tu quiseres muito tu consegues. E eu digo, pois, mas eu também quero muito estar 1 hora enfiado na banheira de gelo e não consigo, não é? Ou quero muito ficar 20 minutos sem respirar e não consigo, não é? E o aceitar isso não me torna mais fraco, não é? Pelo contrário, torna-me mais em contacto com as coisas tal como elas são. E eu acho que isso é uma metáfora muito bonita para a nossa vida. Ricardo, obrigado aqui por este tempo que tiveste a passar comigo. Acho que esta conversa pode ser muito útil para as milhares de pessoas que costumam ouvir o podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Há mais alguma coisa sobre o método, sobre as tuas práticas, sobre a tua experiência que gostavas de partilhar antes de nos despedirmos? Pedro, principalmente que as pessoas possam desafiar um pouco e começar, não precisam de falar comigo, não precisam de... Procurem informar-se um pouco mais, ver os benefícios da exposição ao líquido. A água, nós utilizamos a água porque é um transmissor térmico maior, mais rápido, mais eficiente, não é? Mas também podes ir para a serra e andar de tronco nu, também é uma exposição ao frio. Agora, a água normalmente é mais fácil para nós, um duche, ou ir ao mar, conforme tu dizias. Comecem a explorar, procurem um bocadinho de informação sobre isso, porque acho que antes de começar a fazer o que quer que seja, não é? Podia dizer, venham aos meus workshops e tudo mais. Eu prefiro quando as pessoas lá chegam aos workshops que já saibam mais ou menos aquilo que está a acontecer, já saibam mais ou menos o que é que eu vou falar, porque tiram muito mais partido, não é? Porque senão aquelas primeiras 2 horas é a convencerem-se de que não têm que lutar, não é? Mas agora é que convencerem-se que não têm que lutar. E depois é a deixar cair uma série de ideias que tinham em relação àquilo que é ir ao gelo. Portanto, procurem informação, vejam que informação credível, vejam no site do Método IMOF, tem toda a informação, tem estudos científicos, tem tudo. Tem no meu site também, se quiserem. Mas procurem informação, procurem se informar e depois, então, se quiserem explorar um bocadinho, procurem um instrutor certificado, que eu acho que garantem mais segurança assim. Certo. Também subscrevo essa tua ideia do procurar um instrutor certificado e há outros instrutores para além de ti, não é? Cá em Portugal, e, porque acho que isso que garante segurança e é bastante importante. Ia também propor que as pessoas possam sentir se isto é um chamamento para elas, não é? Porque, por exemplo, algumas pessoas podem estar a ouvir e estão a dizer, epá, fiquei cheio de vontade, ouvi uma foto de alguém no gelo e, pá, eu acho que gostava mesmo de passar por esta experiência. E se estão nesse ponto, acho que nós podem encontrar os teus contactos aqui nas notas deste episódio e procurar te seguir nas redes sociais e quem sabe um dia estar numa experiência contigo. Mas se não sentirem esse chamamento, se disserem frio, por amor de Deus, nem pensar, ok, então nós não precisamos todos de fazer a mesma coisa, não precisamos todos de seguir os mesmos caminhos de desenvolvimento pessoal, não é? O que faz sentido para uns pode não fazer sentido para outros, não é? Aliás, é um dos 5 princípios ativadores da neuroestratégia, é o princípio da subjetividade, e eu sei que tu segues muito bem nos teus workshops do método IMOF, não é? Que é a pessoa aprender a observar-se e entender o que é que faz sentido momento, para ela. Não é? Naquele contexto. Agora, não é? Sim. Nunca vou fazer. Não sei, deixa ver. Agora não faz sentido para mim. Ok, tu não faças. Tranquilo. Sim. Olha, eu tive, nós no início deste verão, tu estiveste connosco no Master em Neuroestratégia, não é? Fizeste parte da equipa, como tens feito muitas vezes, e proporcionaste não só aos participantes, como também a toda a equipa, um workshop em que tivemos a oportunidade também de fazer as respirações e estar no gelo. E, por exemplo, para mim foi espetacular ver a Mia a entrar no gelo e ver a forma como ela lidou com a experiência, sabendo que era alguém que, pá, eu não é, ando
bom, já há 2, 3 anos, 4 anos com essas práticas e ela nunca se interessou, nunca quis, aliás, protesta comigo ou protestava quando eu saía do duche, normalmente termino com água fria e depois esquecia-me de pôr outra vez a água quente e ela entrava e aquilo estava frio e depois protestava comigo. E agora, graças a ti e à experiência que nos proporcionaste, já não protesta, porque, não é, porque também sentiu aquela experiência e também foi, acho que foi muito fixe para ela e acho que vamos começar a fazer os dois de forma mais regular a partir de agora. Está bem. Obrigado, Ricardo. Obrigado pela forma, acho que séria e inspiradora como tens trazido o método Wim Hof aqui para Portugal. Eu, como tive a oportunidade de estar lá na Polónia em 2020, foi 2020, não foi? Foi mesmo antes daquele primeiro grande surto de Covid. E também tive a oportunidade de ver o Wim Hof e sentir aquilo que é importante para ele e tenho a certeza que és um bom embaixador dos valores dele e estás a fazer um ótimo trabalho. Portanto, obrigado pelo teu trabalho e pela conversa aqui no podcast. Tá. Um grande abraço, fica bem.